Paulo Fontinelli, chega mais, doutor Paulo Fontinelli. Estamos aqui, ó, de braço, só não vamos poder abraçar, doutor. Vamos fazer de conta aí. Aí, ó, como é que tá? Tudo bem, doutor Paulo? Tudo certo, doutor Paulo Fontinelli. Nós estreamos hoje aqui mais um quadro no nosso Balanço Geral, doutor Paulo Fontinelli. Ele que é médico, clínico geral, cardiologista, cirurgião. Ele também é piloto de avião. Ah, não tem nada a ver com medicina? Tem, lá em cima o coração bate mais acelerado, né, doutor Paulo? Tudo bem? Certeza. Tudo bem, já é um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos responder aí as questões que nos forem colocadas da melhor forma possível. Maravilha. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer primeiro uma reportagem, porque os medos, as inseguranças, as perguntas sem respostas sobre a Covid-19 está, assim, aumentando a ansiedade de todos nós. O isolamento, os cuidados, comportamentos que não faziam parte da nossa rotina, agora são determinantes para que a gente consiga sair ileso dessa pandemia. Então, agora a gente vai trazer a reportagem para você, a sua participação, e o doutor Paulo vai acompanhar com a gente. Vamos ver! Contágio, mortes, eventos climáticos, medo. A rotina já não é mais a mesma. Novos tempos chegaram, se estabeleceram, sem o menor aviso prévio. Para muitos, a vida em meio à pandemia mudou completamente. Alguns se adaptaram a isso, outros nem tanto. O medo do fim do mundo já não é só uma brincadeira para o filho da Anne. Se tornou algo muito sério. Ele falou duas coisas. Ele falou: mãe, eu chamei você muito e você não me ouviu. Eu achei que o mundo tivesse acabado e eu tivesse ficado sozinho. E ele falava assim, eu chamava todo mundo e ninguém me ouvia, só que ele estava com o chuveiro ligado e eu estava aqui embaixo, não ia ouvi-lo mesmo, né? A criança de 9 anos precisou de atendimento especializado. E depois disso, claro, acalmou esse pico do estresse, mas o medo continua. Por exemplo, ele dorme só na minha cama agora, ele não quer dormir, né, em lugar nenhum. Ele não fica sozinho nos ambientes, então se ele está na sala, ele fica: mãe, você está aí? Mãe, cadê você? E se a criança sofre, a mãe sofre também. Sai bastante alergia no rosto, nas costas, né? Aí a gente conversa, calma, né? O abraço, o beijo. Eu falo que as coisas não são bem assim, que o mundo não está acabando, né? São tempos em que a rotina muda completamente, o nosso referencial também se perde. Como caminhar em meio a tudo isso? A Simone, ela é comerciante, sempre foi muito ativa. Era da área de eventos, agora essa área parou quase que completamente, e também ajuda o namorado numa estofaria. Simone, você começou a perceber um problema no sono também, né? Ele ficou bastante desregulado? Sim, engraçado que foi muito de repente. Então, assim, quando foi decretada a quarentena, isso já afetou diretamente o meu sono. Então, eu era uma pessoa que dormia muito bem, dormia tipo das 11 da noite às 8 da manhã, e agora eu tenho dormido muito mal. Só consigo pegar no sono depois das 2 da madrugada, fico pensando, por mais que eu não queira, acordo cedo, já tenho palpitações quando acordo, todos os sintomas da ansiedade. E também interferiu no meu apetite. Comigo foi ao contrário, eu perdi o apetite, né? Então essas duas áreas interferiam muito. Um estudo nacional coordenado pela Universidade do Rio de Janeiro ouviu quase 1.500 pessoas em 23 estados do Brasil e trouxe números preocupantes. Desde o início da pandemia, o aumento do estresse agudo foi de 40%. Os casos de ansiedade aumentaram mais de 70%. E o maior crescimento foi de casos de depressão, 90%. Estamos numa pandemia que está se perdurando por muito tempo, né? A palavra quarentena já não cabe mais, né? Já passamos muito dos 40 dias, então quanto mais tempo uma pandemia, um período de isolamento, de quarentena dura, maior o índice de sintomas psicológicos como ansiedade, medos. Então, infelizmente, está cada vez mais comum, realmente. Mas se de um lado há o aumento dos transtornos, de outro, há o aumento dos atendimentos. Alguns deles
voluntários. O estresse e a ansiedade atingem também quem cuida. Neste hospital de Curitiba, a equipe de médicos, técnicos e enfermeiros também tem acesso a atendimento psicológico. Antes do pessoal da psicologia vir, eram muitas dúvidas, muitas inseguranças. A gente, por ser uma doença nova, ninguém sabia direito como lidar com tudo isso. E com o suporte da psicologia ficou tudo mais fácil. Eles levaram as nossas dúvidas, vieram todos os dias conversar com a gente aqui e foi bastante satisfatório. A gente estruturou o projeto em 2 caminhos. Fazer apoio e orientação aos funcionários no lugar de trabalho deles, para que a gente pudesse tirar as dúvidas sobre a pandemia, sobre a contaminação e sobre a melhor forma de cuidado e os fluxos do hospital. E a gente fez um outro caminho, que foi o apoio do funcionário que tivesse, por qualquer razão, desestruturado ou com alguma necessidade, que ele pudesse procurar voluntariamente a psicologia para fazer um atendimento psicológico pontual para aquele momento. E é assim, com base na ajuda e na solidariedade, que vamos atravessar esse momento. Na torcida, para que tudo isso passe o mais rápido possível. Realmente é importante ter um momento de lazer, de relaxamento. Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma palavra cruzada, um jogo em família, pode dançar, cozinhar, cantar. Siga a sua rotina o mais normal possível. Não pode sair de casa? Não, mas antes você já trabalhava e já cuidava dos filhos. Então mantenha-se trabalhando, cuidando dos filhos e relaxando como antes. São tantas coisas, né? É trabalho, é em casa, filho, muita gente trabalhando em homework, tem que cuidar dos filhos, né? Em casa, né? Então é complicado. Doutor Paulo Fontinelli, nosso colunista aqui, vai ajudar a gente a entender. A ansiedade, ela pode causar vários sintomas, né, doutor, no corpo, no organismo? Com certeza. Todos nós, na realidade, temos aqueles momentos de ansiedade. Ou seja, a ansiedade nada mais é do que a apreensão, a antecipação do medo de uma situação em que a gente vai viver ou uma situação que a gente acha que vai viver. No organismo reflete como, doutor Paulo? Olha, de várias maneiras. Sobretudo no sistema cardiocirculatório, né? Como palpitações, taquicardia, às vezes dores no peito. E quando ela se torna mais grave, quando ela se torna um transtorno, aparecem as compulsões, né? O indivíduo que se alimenta em demasia, que fuma muito mais. Isso também repercute no sistema cardiocirculatório de uma forma muito importante. Às vezes a ansiedade também se acompanha de depressão, como nós vimos na reportagem, e as coisas pioram bastante, e aí a necessidade da procura de um profissional da área, né, para um tratamento específico para aquele caso, se faz urgente. Vamos aqui atender então os nossos amigos que estão mandando mensagens, doutor. Muita gente participando e querendo saber a resposta aqui. O senhor pode nos ajudar agora, doutor Paulo Fontinelli? Sueli Ribeiro está dizendo que sofre de ansiedade, faz uso de medicamento controlado. Queria saber o que pode fazer para não ter compulsão alimentar nessa quarentena. Tem uma dica para dar, doutor Paulo? Olha, a dica para essa paciente é justamente fazer alguma coisa que lhe seja prazível, né? Ouvir música, assistir filmes, esportes que não tenham contato físico, enfim, coisas que provoquem o relaxamento natural do indivíduo. Já que ela já faz uso de medicamento controlado, provavelmente prescrito por algum profissional médico, né? Porque a automedicação é inadmissível, sobretudo nessa situação, né? A gente aconselha, então, a ela procurar atividades que lhe deem prazer, né? A atividade física é importante. Tá certo. Vamos dar uma olhada aqui se temos mais uma pergunta aqui para atender aqui as pessoas. Muita gente participando. A Priscila, tive algumas vezes crises fortes, dor no peito, falta de ar, olha ali que o senhor falou, né, doutor Paulo? E muito desespero com a sensação de morte, olha só. São sintomas de ansiedade, como tratar? Então, aí é que está a questão, né? Nessas situações em que os sintomas são exuberantes, há necessidade de uma consulta médica para a gente distinguir até que ponto a origem é só psicossomática ou se já tornou orgânica. É necessário exames para detectar? Exatamente, para a gente ver, porque a alteração psicossomática, que é a ansiedade crônica, uma delas, pode levar a problemas orgânicos, como nós já comentamos, né? Seja por consequência de compulsões, seja por consequência do estresse acentuado, né? Que interfere em todas as
em todas as regularidades hormonais, né, do nosso corpo. Muito bem, doutor Paulo, o nosso Emanuel Perim, nosso repórter interativo, ele tem uma informação agora que é muito importante, essa informação do Emanuel Perim. Presta atenção, porque inclusive pode te ajudar antes de você se dirigir a um consultório médico. É mais ou menos isso, Emanuel? Exatamente, Jasson. Boa tarde, produtor Paulo que está com a gente. O que acontece, Jasson? Dependendo, claro, do grau ali, quando está no início ou você simplesmente não está se sentindo bem, uma tristeza que não é crônica, há alguns dias você está apresentando isso, você está muito sozinho nessa quarentena? Bom, muitas situações como essa podem ser resolvidas a partir da ação voluntária. Existe um serviço da Prefeitura, Jasson, em quem está em casa, e o Balanço Geral presta também essa informação para você sobre esse serviço chamado Telepaz. São 2 números, e esses números atendem a população, num geral, e também atendem funcionários públicos. O número para toda a população, para você ligar, é o 3350-8500. E o número para o funcionário público ligar é o 3350-8200. Então, só vou repetir para a população toda, 3350-8500. É uma iniciativa de tantas de voluntariado que estão acontecendo nesse momento, mas da Prefeitura de Curitiba, Jasson e doutor, justamente para que as pessoas tenham um alívio, nem que seja conversar com alguém de um voluntário do outro lado da linha, né? Tá certo, Emanuel Perim, obrigado pela informação, né? Então tá aí à disposição esse número que a Prefeitura disponibiliza para que as pessoas possam dar uma ligada antes. Doutor Paulo, seus amigos têm vivido um momento como esse também, né? O senhor tem ouvido muitas histórias a respeito da ansiedade dos médicos, nos hospitais, enfermeiros? Muito. É uma situação, como já foi dito na reportagem, uma situação nova, uma doença que ainda não se conhece onde ela vai atingir, até que ponto ela vai chegar. Então todos nós, profissionais de saúde, estamos muito apreensivos, alguns já procuraram tratamento psicológico, inclusive, para poder dar continuidade, né, ao enfrentamento dessa pandemia que está realmente atingindo a todos, indistintamente. Sejam profissionais de saúde que atuam na linha de frente, sejam os profissionais de saúde que atuam nas outras doenças que não deixaram de existir, né, e que gera também ansiedade, gera também necessidade de efetuar isso tudo que a gente orienta para a população. Tá bom. Então tá bom, doutor Paulo Fontinelli. O importante também é que as pessoas tenham cuidado com a saúde, né? Como disse o doutor Paulo Fontinelli, tá um pouco ansioso, sai dar uma caminhadinha, né? Faz um exercíciozinho, dá uma respiradinha e tal, isso vai te ajudar bastante, né? E é claro, máscara, álcool gel, cuidar para manter a saúde em dia e a imunidade principalmente, né, doutor? Com certeza. Então tá bom, muito obrigado pela sua participação. Fala, doutor Paulo Fontinelli, um abraço, obrigado, até a semana que vem.